Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dotados, né? Dotados de Midote. Bom, vem mais uma aula aí, graças à mística, né? Graças à mística está saindo mais uma aula, porque está acontecendo algumas coisas aí que talvez vocês não estejam sabendo muito. Estão acontecendo as coisas pelo mundo, sabe? Pessoas estão passando por situações, coisas estão acontecendo. Os Anunnakis vão acordar. Essa é a verdade, que os Anunnakis vão acordar aqui para ficar, de suas esquifes interplanetárias. Não sei se as pessoas vão entender o que eu estou falando. Eles vão acordar aqui, neste mundo, como eu estou acordando, como eu acordei, né? Só não acordei todo o que eu posso fazer ainda. Mas saber, eu estou sabendo de muita coisa, né? Agora, poder fazer já é outra coisa, né? Você saber uma coisa, poder fazer outra, e permissão. A diferença é permissão, não é saber. Saber, a gente sabe. Fazer é que não é permitido. Por quê? Porque é uma coisa que não é resolvida humanamente. Você tem que entender isso. Isso não pode ser mais resolvido humanamente falando, porque não é uma religião. É um conserto da mesma. Ou seja, a religião escondeu a verdade de você, de quem realmente faz essa bagaça ser como é. Então, eles esconderam tudo isso de você, a gente passou a ser um bando de laranja andando por aí, e eles passaram a nos dar nossas almas, nos retirar daqui, fazer um monte de coisa através da gente. Então, os Anunnakis foram usados para a formação de três grandes religiões. A quarta não pode ser mais religião. Da terceira tem que passar para a quarta, devolvendo a consciência de todo mundo enfiado dentro das três. Não é uma coisa que só o pai pode fazer? É Anu. Tem gente falando mal de Anu. Eu estou falando aí, cuidado, cuidado com o nome dos dragões, dos draconianos, dos Anunnakis. Cuidado com o que você fala, não caia nessa aí de entidades aparecendo para você, dizendo religiosamente que você tem que fazer. Ou seja, você adora os sentimentos que ela traz para você, porque se encaixa com você. Cuidado, cuidado. Vem do vadia do Yosef, eu estou avisando vocês. Vem do vadia do Yosef, que é o rabino-chefe dessa geração no céu. Celeste, celestes são de alienígenas. Tem que entender, não confunda as coisas, não. Ele está lá no comando com alienígenas raivosos. Aliens raivosos. Já ouviu falar nos aliens raivosos? Os aliens raivosos. Eu também sou um deles, eu também sou um Anunnaki. Tem muitos como eu também aqui, aliens raivosos. Raivosos mesmo, eles tomam uma posição de poder tal que, olha, é difícil, dependendo do nível e grau que eles têm, acabou, não tem conversa, é definido quem você é e acabou. É o pai, eles fazem em conjunto para o pai. Então você tem que entender o seguinte: um vem pela direita, outro vem pela esquerda, outro vem pela frente, outro vem pela trás, por trás, outro vem por baixo e outro soca você de cima para você não ir para o céu. Então você vai virar um inferno para você aqui, tá? Dos cinco lados, porque o sexto lado não vai deixar mais você subir para cima. Não tem mais para onde ir. Você não tem mais para onde ir. A sua alma tem que ser consertada aqui. Se você está aqui, agora você tem que ficar aqui e tem que se acertar quem você é. Foda-se você quem você achar. Não tem para onde correr. Você tem que entender que fim é fim. Você não escapa do fim. Você conserta no fim. É diferente. Deu para entender? Então, ou as pessoas escutam essas coisas aqui e consertam suas consciências, ou isso aqui vai destruir ainda mais a consciência dela, vai deixar ela muito mais regaçada do que antes, sabe? Vai ser assim, um choro, um lamento, uma tristeza muito profunda, vai ser um negócio assustador, porque ela vai se ver num vácuo, no ar, sabe? É como se tivesse enfiado ela dentro d'água, puxado ela para dentro d'água. É um desespero
porque não é o seu mundo, você não respira ali e alguma coisa te suga para baixo, não deixando você subir até que você morre afogado. Ou seja, sem ar, sufocado. É complicado, o negócio é sério. Eu não estou brincando aqui porque a coisa é séria. E o animal, quando vem para corrigir, ele corrige mesmo, ele não vem brincar com você. Quando eles atiçam a morte para te pegar, ela decide e, olha, dificilmente você para a morte. Tanto é que ninguém nunca parou a morte até hoje, né? Vamos ser bem sinceros, nós nunca paramos a morte até hoje. Então, ela agora decidiu que um dia ela tinha que parar, né, velho? Isso não é eterno. Essa situação aqui não é eterna, é uma situação passageira e temporal. Por isso que nós fomos enfiados dentro do tempo, colocaram-nos dentro de um tempo determinado para que esse tempo de aprendizado terminasse, porque é muito difícil ensinar esse tipo de coisa para os humanos, ou seja, sentimentos. Então você tem que entender uma coisa. Só compreenda uma coisa, viu, Mística, e a galera que estiver ouvindo. É uma família que está fazendo. Então, cuidado com o lado que você pega. Porque você pode estar pegando um lado e deixando todos os outros vir te pegar. Ou seja, são 5 lados, com certeza, fechando você, porque o sexto, ele não quer que você vá para lá desde o início, mas você foi, então agora acabaram aprendendo com você e você deveria ter aprendido com eles. Eles não querem mais você lá em cima, agora tem que socar no cu dos terráqueos aqui embaixo. Essa é a ideia. Então, você sabe que quando os alienígenas chegassem, seria o seu fim. Isso no seu interior, todo mundo sabe disso, por isso que todo mundo fica apavorado quando sabe que os aliens estão chegando. Por quê? Porque para ele, como seria a destruição dele, que foi o que colocaram, ele destrói tudo que ameaça ele, não é assim? O ser humano é assim, ele é irracional. Ele não pensa, sabe? Ele não raciocina sobre de um prisma superior, de um criador. Ele só raciocina sobre ele mesmo, no nível dele. Quando a gente fala de pai para ele, para ver se ele entende o nível de um pai aqui terreno. Mas quando você quer subir o mesmo pai, você diz criador. Aí é aquele que te gerou, te comeu sua mãe, né? Fez aquela coisa toda e te gerou. Então, esse já é um pouco complicado de entender, porque você tem que saber o que saiu das entranhas dele, que é você. Então, você se autoconhecer é conhecer o seu pai. Aí já conhece o seu criador. Como você se vê nele, aí é um problema sério seu com ele. Não tem nada a ver com isso. Cada um que resolva o seu problema com ele. É o seu criador, é o seu pai em nível menor, tá? Quando você entende que um pai cuida dos filhos, né? E corrige os filhos a quem ama. Então você vê de outra forma. Mas quando você olha no nível criacional, aí fica muito elevado. Você tem que se curvar, você tem que baixar, você tem que entender um todo com ele, porque é muita coisa para se entender, você entendeu? Não é simples uma vontade que você pega sua e puxa para um lado. Você sai para um lado e deixa todos os outros lados te pegar pelas costas. Essa é a verdade. Porque você não quer ouvir mais nenhum lado. Você fecha todos os lados da sua consciência para ouvir. Então você tomou um lado. Vou dizer aqui, geralmente, tá, gente, para a gente compreender, nós temos 2 lados, para a gente ficar mais tranquilo, mais certo. Ou seja, divide 6 por 2, dá 3 de um lado, 3 do outro. Concorda comigo? Divide por 2, dá 3 de um lado, 3 do outro. 3 é definição, viu, gente? Número 3. Número 3. Só foram 3 horas antes dele chegar, o Adão e Eva comeu a perereca. O Adão comeu a perereca dela. Então, 3 horas antes dele chegar, eles fizeram uma comida antecipada. Compreendeu? A comida que a gente tinha antecipada é que matou a gente. Ou seja, quando você sabe do que vai acontecer, faz com que você não deixe acontecer. Porque você entende que é errado. Não é assim? Você quer modificar, você quer mudar, você faria diferente. Não é mesmo? Então você estaria sempre, no fundo, se arrependendo e mudando aquela sua situação, porque você nunca se encaixa numa coisa boa, você nunca encontrou o seu Criador.
Você nunca encontrou, você encontrou um Deus religioso que disse que você é divino e mensageiro dele. Quando ele mandasse, você iria matar por ele. É igual um retardado, é igual um start. Você dá um start no cara, o cara acha que tem que sair matando os outros simplesmente porque o Deus dele mandou. Que Deus é esse? Baal? Que Deus é esse que mandou matar? Aquele que sacrifica criancinhas? Quem é esse que mandou matar? Que está mandando sacrificar, fazer sacrifício em um altar, sabe? Sacrificar mãe, sacrificar pai, sacrificar qualquer um que seja humano, ou seja, tenha sentimentos humanos, porque ele se satisfaz. Sabe qual é o prazer dessa entidade que está governando, que plantou seus ovinhos nessa terra, que é um ovádia, um vadia? Sabe quais são os sentimentos que ele quer ter com você? Destruição. E tudo que ele quer é destruir você. Por quê? Porque a alegria dele, preste atenção, a alegria e o prazer dele é dor e sofrimento. Sabe quando você vai ter paz com ele? Nunca. Sabe onde que ele se esconde? Na religião. O que seria religião? É levar você a adorar você mesmo através da consciência de alguma coisa que te daria o céu em troca. Não é difícil de entender, é? No fundo, ela só vai chegar lá do outro lado e sentir o prazer de ter te enganado e te fazer sofrer. Ela se agrada com o sofrimento e a correção, entre aspas, da alma humana. Você entendeu? O interesse dela é fazer isso, com certeza, ela está fazendo o papel dela, que é dar dor e sofrimento, que é estar corrigindo você. Então, ela sempre que pegar você em uma esquina de consciência, ela vai ter o prazer de matar você para poder te julgar e te dar um inferno. O prazer dela é o sofrimento, entendeu? Ela não quer você no céu, mas aí tem um Criador que criou sua alma, ele não quer destruir. Ele não está fazendo isso para destruir, mas para ensinar a gente aprender uma coisa. Nós precisamos aprender. Não sei quantos ainda já estão acordando, quantos Anunnakis estão acordando em corpos humanos, que vão se levantar para fazer as coisas que tem que fazer. Mas está havendo um engano, presta atenção, que o mesmo engano está vindo do outro lado, tá? Estão vindo falando de verdade, de esquifes que a gente deixa lá e se conecta ao corpo humano, e que já me contaram que não tem mais jeito de voltar, não tem mais retorno, daqui é para frente, não tem como voltar, não tem como retornar aquilo que a gente era, tá? Só para você entender. Nesse ponto a gente também perdeu, a gente foi colocado dentro de máquinas para utilizar, para ser utilizado dentro de máquinas, ou seja, consciências, né, mecânicas, que eram controladas por eles via tipo joystick. Só para você entender, a gente tinha que fazer o que eles queriam que a gente fizesse. Só que isso dentro de um videogame. Aí, quem tinha mais consciência podia brincar com o sentimento da gente, porque era assim que o jogo funcionava. Só que um dia isso cai também na real, no futuro. No futuro isso também cai na real. É difícil a destruição que vem das máquinas, mas também há uma destruição das máquinas aos humanos, porque tem que ser refeito, ou seja, você precisa recomeçar. Para ele recomeçar o jogo, tudo tem que acabar. Uma forma de recomeço é você mesmo sair para acabar o seu mundo. Compreendeu ou não? Você sair para destruir a si mesmo, ou seja, se matar. Tipo suicídio. Compreende isso? Isso também é uma forma de recomeço, porque você sai do jogo nesse momento e vai para a realidade dos fatos. Não importa o que vai acontecer lá, lá será o seu recomeço. Só que quando a pessoa cai lá do outro lado, aí vem uma dor terrível para recomeçar, sem consciência do que era. Ou seja, você tem que perder tudo que você adquiriu de conhecimento, se tornar um ovinho de novo, né? E com isso você sofreria a perda.
Perder o conhecimento que tinha é muito ruim, concorda comigo? É claro que é. Quando você não sabe o que é uma maravilha. Mas depois que você sabe, você sente falta. Você já não é mais virgem, entendeu? Só para você entender. Quando você já não é mais virgem, uma hora você vai sentir falta daquilo que você não tem e que você sabe que existe porque você experimentou. Então não tem jeito mais de esquecer. Existe. Existiu uma vez, existe para sempre. Gente, isso é simples. Existiu uma vez, existe para sempre. Não tem jeito de criar, de deixar de existir diante de um Criador existencial. É diferente quando você entende a coisa. Ele não pode deixar de existir. Então, o que ele tem que fazer? Consertar. Consertar a forma de pensar, tanto de quem vê como de quem é ou faz. Compreendeu? Pronto. Então, deixa eu esclarecer isso aqui, porque essa aula aqui vem do que você, mística, me passou aqui, que você está ouvindo. Preste atenção, todo mundo que está ouvindo aí, está ouvindo, está me ouvindo falar? Pois é, ela me falou que o nome de Baphomet está sendo falado aos seus ouvidos. Preste atenção. Está sendo falado aos seus ouvidos. Ela está ouvindo o nome Baphomet nos seus ouvidos. Presta atenção. Como se várias e várias vozes falassem esse nome em direções diferentes. Ou seja, falam do nome dele em volta dela, em direções diferentes, como se ela estivesse dentro disso ali. Entende? À sua volta, todo mundo começando a falar o nome dele. Então, ela tá ali dentro, no centro. Por pessoas diferentes no dia de hoje, olha só. Pessoas diferentes, quer dizer, não é a mesma voz dando volta nela, sabe? Andando em círculo em volta dela, falando o nome Baphomet. Não. É realmente indo à volta dela, né, em direções diferentes, mas com pessoas diferentes. Então, não é uma pessoa andando em volta, são várias pessoas em volta falando a mesma coisa. Então, é como se estivesse dentro de um culto, cultuando, porque cultuando você fala o nome de alguém superior que você está ali adorando. Baphomet não é muito adorado, mas presta atenção, mística, que eu vou te falar rapidinho. Vou tentar ser muito rápido nessa aula, mas é sempre as aulas têm muita informação, né? Mas eu vou tentar ser rápido. Eu ia falar somente disso aqui com você, porque isso aqui eu já estava sabendo desde a época, já me falaram, desde a época que eu vi é, a inauguração do túnel de São Gotthard, né, de São Gotardo. Quando eu vi a inauguração daquele filme, eu estava ainda na sala de aula aprendendo umas coisas religiosas, tá? Então, eu não entendi muito bem aquilo, mas hoje eu entendo perfeitamente. Já me esclareceram detalhes ali. Só que, na época, eu entendi que era uma festa para aquela entidade que estava se apresentando ali ou estava sendo o anfitrião da festa, que ele faria a festa para eles, que ele sentasse e visse o que ele iria fazer, tá? Mas a promessa era que quando eles varassem aquela montanha de um lado a outro, então eles tinham que trabalhar. Quanto mais rápido eles pudessem fazer isso, mais rápido eles teriam a consciência dele de volta aqui. Compreendeu ou não? Então é um serviço para ele, foi um serviço prestado para ele na consciência de trabalhar em conjunto, rompendo aquela rocha, aquela montanha, varando ela de um lado para o outro, ou seja, uma consciência, né, antiga de pedra, né, que é aquela consciência que permanece como estrutura, né, como alicerce, varando ela de um lado a outro, ou seja, abrindo um espaço para passar algo por ela, para que ela possa entender outras coisas dentro dela. Ali é um portal, tá, gente? É um portal. Mas, só para vocês entenderem, quando aquilo fosse aberto, foi trazido para eles, que ele estaria próximo de voltar. Quem estaria? Aquele que fez a festa lá, que foi o anfitrião da festa. Vocês viram lá? Sei quem assistiu aí, eu tenho aí a inauguração do túnel de São Gotardo, nós temos aí no grupo, no canal.
e você pode ver isso à vontade, né? Porque isso é de todos, tudo aqui é de todos, todos têm o direito de usufruir da nossa terra, do conhecimento da nossa terra, ninguém pode cobrar mais nada. Não pode ser cobrar direito autoral, essa porra tudo vai cair por terra. Estou te falando. Porque isso é uma maneira de evitar com que você tenha informações cruciais para você, porque você não pode pagar. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai para casa do caralho. Bom, vamos lá. Olha só. Então, como o nome dele está sendo falado, eles me disseram, eu questionei, né, claro, falei, uai, eu falei com a minha esposa, meu bem, olha aqui que a mística trouxe, que ela está acontecendo, então, ou seja, ela está ouvindo. Que ela tá, por que está ouvindo? Quando você ouve alguma coisa, nós até que entramos numa questão aqui que eu vou aproveitar para ensinar vocês. Tem uma película, né? É como se fosse um vidro, só para vocês compreenderem. É uma película que distancia você dos seus tempos vividos em outros estágios. Mas esses outros estágios da sua existência estão em outra forma. Complicado, não é? Não sei como é que dá para vocês entenderem, mas você morreu aqui. Então ficou aqui você e um pedaço do tempo em um vidro, vendo o seguinte: vidro que segue sem você ali. Você já não está ali, então você vê por um pedaço de tempo, aquele pedaço é, que você viveu, que você estaria até você ser enterrado, até 30 dias, se eu não estou enganado. Você tem o direito de ver a sua existência indo embora sem você. Você vai sentir a dor de todo mundo, você vai passar ali a falta. Você vai sentir a separação, você vai sentir o que é dor, morte, você vai sentir isso, entendeu? Então, quando isso for sentido, você vai entender a existência, mas aí você já não está mais ali. Você abre um looping, né, sem você. Beleza? Ok. Então, como isso acontece, você vai ser trabalhado do outro lado, mas fica 30 dias ainda em contato para fazer esse elo de ligação, né, de entendimento para seguir em frente. Então, aí você vai dali para frente, vai passar em Marte, com certeza. No tratamento de Marte, não sei quanto tempo dura ali, alguns mandam para a Terra de volta, tá? Tem que ser trabalhado aqui, porque a alma dele é daqui, não dá para trabalhar em Marte, tem que ser aqui. Então aí ele é punido aqui na Terra, mas fica em uma película um pouco separada. Não sei se dá para você entender. É tipo um vidro. Ele vê você, mas você não vê ele. Ele não pode interagir com você porque ele passa. É como se fosse um 3D. Deu para você entender? Como se ele estivesse vendo um 3D. Ele passa a mão e um holograma, essa é a palavra, como se estivesse vendo um holograma. Então, um holograma de uma história. Então, você passa a mão ali, não pega. Então, ele entra num holograma, né, ali de consequência. E ele fica aqui, não pode sair daqui. Então, aí já a correção dele é na própria Terra, então tem que ter entidades na Terra para fazer isso com ele. Bom, o resto que vai para o outro lado, vai para Marte, aí já vai passar por outras situações, aí tem uns gorilinhos aí bem grandinho aí para pegar a pessoa, tem uns negócios aí da pesada mesmo assim, que assusta demais, demais mesmo. A alma fica traumatizada, essa é a intenção, é traumatizar ela para recomeçar com ela, tá? Ela tem que ser recomeçada, então tem que ser apagada aquela consciência de que ela sabia. Ela sofre tanto que ela deixa de saber, mas fica no interior dela um saber oculto, guardado. Ela vai usar isso em proveito próprio dela, entendeu? E aí esses são os testes novos que ela vai passar quando ela voltar. Bom, por que que eu estou falando isso? Porque como o nome de Baphomet está sendo falado, né, eu entendi que essa película para você, mística, está sendo aberta. Aí eu perguntei para minha esposa, você sabe dos 5 sentidos?
Ela falou, sei dos 5 sentidos. Então vamos, porque eles também me deram 5 sentimentos, nessa ordem que eu vou falar. Eu peguei nessa ordem eu vou passar, eu não tenho por que mudar, né? Mudar de interesses pessoais para quê? Fazer por quem eu estou fazendo, né? Você tem que receber, você tem que passar, você não pode mudar com interesses pessoais, porque aí o ensino já não vem limpo, não vem dele como uma água limpa, vem uma água suja, turva, porque a pessoa modifica em proveito próprio, né? Ela pensa bem o que ela poderia usar daquela forma que ela sabe, e usa para ela. Então isso vai dar merda. Eu não posso fazer isso, eu vou passar do jeito que eu recebi. Então tem 5 sentimentos, tá, mística, que está ligado a 5 sentidos. E esses sentidos trazem o animal que nós somos. Então nós temos 5 animais que estão ligados ao Belial, ou bestial, que é aquele que está governando naquele momento a sua vida. Então pode ser 1, 2, o 3, o 4, ou o 5, ou o quinto. O quinto nível é o nível mais alto que nós temos aqui. É o Belial ligado ao sexto andar. Tá? Aquele que vem de cima, aquele que vem para apagar a coisa toda. Ele vem para, olha, acabou, agora chega. Já deu. Sabe aquele que vem para definir? Já deu, já entendemos quem venceu, você perdeu. Ele vem para acabar essa bagunça toda. Ele só pode intervir quando está para ser destruído. Então, quem é que vai querer destruir? Esse é o problema. Quem é que vai ter a coragem de se mostrar quem realmente é? Esse é o jogo. Estão instigando, estão socando no cu da galera para ver quem é que vai explodir. Compreende ou não? O jogo sentimental é explosão. Explosão terminaria em uma detonação, é uma destruição do fogo. Compreende isso ou não, gente? Então, e eles estão tentando, forçando para isso acontecer, porque a galera que está aqui é do fogo, a galera que está aqui é dos olhos vermelhos. Elas são pretas, entidades negras das sombras com os olhos vermelhos. Elas não vêm para perder, elas são fodidas mesmo. Os olhos vermelhos, a consciência pega fogo. Então, só para você entender o que está acontecendo, para a gente não ficar viajando aqui na maionese, tá? Então, isso é um jogo de família. Não pegue um lado, porque você pode estar pegando o seu lado contrário, não o lado da família. Você está pegando o seu próprio lado da sua própria destruição, porque quando você pega um lado, você pega três que ficam com você, mas o outro lado, 3 ficam contra com você. Então, vai dar o pai decidindo o que vai fazer com você, qual dos lados ele quer ensinar. Aí você vai tomar de um lado ou de outro, tanto faz, porque não é o lado dele. Você está pegando um lado seu. Quando tem uma discussão com o conhecimento de alguém, se é para o pai, você diz o que o pai pensa sobre aquela situação e sai do jogo. Você não tem que ficar se metendo, né? Então, está sendo falado o nome dele porque a coisa está chegando nesse patamar de consciência animal dos 5 sentimentos. Presta atenção. Os 5 sentimentos animais, animalescos, que tem o Belial por trás dele, o final seria Belial, eles estão se reentendendo, como era no início. Então, nós precisamos entender quais são os sentimentos animalescos que estão sendo consertados. Isso veio com essa informação sua, viu Mística? Eu já trouxeram isso para a gente. Aí eu vou, já estou dando essa aula para você entender que o nome de Baphomet está sendo falado porque ele está clareando, esclarecendo todo esse lado animal que não se tinha. Bom, nós temos 5 sentidos, 5 sentimentos, sentimentos básicos, tá? Básicos, que dele saíram os outros. Tem um sexto, mas esse sexto é o que avalia os 5. Então ele não entra na avaliação. Ele é o do eterno, sabe? Ele é o do eterno, é aquele que, que sustenta esses 5. Bom,
Olha só, primeiro sentimento é sinceridade, tá? Aí eu pensei, pô, sinceridade. Sinceridade está ligada ao quê? Qual é o primeiro sentido? O primeiro sentido, parece que não. Tem muito religioso que gosta de dizer que não, porque ele sabe que se fode muito com isso. Viu, né? Viu o cara com a calça abaixada e o outro agarrachado nas costas dele, vai ser mais difícil acreditar que ele não estava comendo ele. Mas isso pode, claro, pode não estar acontecendo. Pode estar acontecendo alguma outra coisa que que as pessoas desconhecem. Isso também tem que ser levado em conta, né? Tem que ser levado em conta e tem que ver o que é que eles vão falar do porquê que estavam fazendo aquilo. Então tem esse outro lado. Mas olha, a visão é complicado. O que você vê é sério. Não importa qual vai ser a solução depois daquilo que você viu, por isso que existe um julgamento. Mas o que você vê está ligado aos fatos. Então, visão, ela é muito importante, está ligada à sinceridade. Então, me disseram agora há pouco, nessa aula, eu e minha esposa, que quando a gente tem sinceridade, a visão é aberta. Sua visão é aberta, presta atenção. Então, quando a visão está sendo aberta, você está podendo ver as coisas, tá? Estou falando dessa película que eu disse para vocês, que parece um vidro, parece uma janela, um telão, tipo um telão, sabe? Que você vê assim, abre, você vê toda aquela história, você está ali dentro vendo. Esse telão tá ligado à visão. Quando você vê, você tem que estar com os sentimentos corretos para poder ver corretamente. Qual seria o sentimento correto para ver aquilo corretamente? Sinceridade. Ser sincero com aquilo que viu, não aproveitador. Tipo, posso aproveitar essa visão aqui para um proveito próprio. Então eu digo que isso aqui seria aquilo, mas não seria, sabendo que não é. Deu para entender? Você sabe que não é. Você viu ali que você chega à conclusão conversando, não, tem razão, tá certo. Você chegou à conclusão que ele tinha, era verdade, que não era bem aquilo que você viu. Mas mesmo assim, você quer se aproveitar desse outro lado que ninguém viu. E aí você passa para as pessoas como se fosse aquela visão sua que você queria passar. Então a pessoa que, pobre coitada, que explicou para você tudo direitinho e que você entendeu só para ele, perto dele, lá atrás você sacaneou, vai para sacanear. Então você só queria saber como é que ele viu ou como é que era aquela coisa realmente. Então depois você usa aquilo como uma visão sua diferente da visão dele, porque ninguém estava mais lá. Então você usa o que você viu. Compreende? Então a visão ela é importante, muito importante para você criar fantasias. Ciumento, ele usa muito a fantasia da visão. Quem tem ciúme, quem tem essa entidade chamada ciúme, é uma entidade alienígena, tem que deixar claro para você. Quando você tem ela consegue fazer uma ilusão perfeita de coisas que não são reais. Você consegue fantasiar coisas absurdas como realidade por ciúme. Doido, 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 doido mesmo. Ela faz um holograma para você muito fantástico. E de verdade, dificilmente você sai da mão de um ciumento. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Segundo sentimento que me deram, isso é o reino animal, está se acertando com os humanos, tá? O reino animal está dando consciência humanoide. Vamos lá. O segundo sentimento é justiça. Eu questionei até porque, quando eu estava aprendendo, eu questionei com ele, pô, mas o terceiro não deveria ser o segundo? Ou seja, o terceiro é a verdade, tá, gente? Mas eu pensei logo, não seria sinceridade, verdade e justiça? Eu sigo pela ordem que vão me dando, né? Existe uma ordem. E eu pensei que a ordem seria sinceridade, verdade e justiça. Mas aí me disseram, não, é sinceridade, justiça e verdade. Eu falei, poxa, não fica estranho, não fica? Não pô, você depois da verdade, você viria a justiça. Não, a justiça mostra a verdade. Eu falei, tá certo, é verdade. Então, o segundo sentimento, o segundo nível de conhecimento vem da justiça. E justiça é binar na árvore da vida, nas sefirot.
A justiça é biná. Biná está ligado ao entendimento. Então, entendimento é justo. Tem que ser justo, porque senão o entendimento é falso. Então, o entendimento tem que ser justo. Você tem que entender justamente o que você tem que fazer. Ou seja, tem que ter justiça. Você, ô mística, está ligado à justiça. Já me falaram isso. Você está ligado à justiça. O que é justo está dentro de você. Tá? E, olha só. Então, o primeiro sentimento seria sinceridade, que está ligado a Horma, que é sabedoria. Sinceridade é sabedoria. Entende? Você não engana nada. É o que você viu, é o que você passou, é o que você viveu, é o que você sabe. Você entendeu? Você é completamente é, honesto, mas honestidade é por último. Mas você está ali, você é completamente você, entendeu? Sincero. É isso aqui. Você me desculpa, eu posso até ver outra coisa, mas no momento foi isso que eu vi. E aí você, por ser sincero, entende quando alguém também com sinceridade prova para você que você não era bem aquilo que você estava vendo. Porra, então tá massa, tem razão. Porque o ciumento traz essa dificuldade de ver as coisas da forma real, porque ele falta sinceridade nele. Ele tem dificuldade em entender que a pessoa que está com ele não é dele. Porque se fosse dele, ele não teria ciúme, porque os dois se entenderiam na vida conjugal amorosa, ela não sairia dando para ninguém. Nem ele sairia comendo quem ela não deu para ele comer, porque ela pode dar para ele comer assim que ela entender. É diferente. Não tem pecado nisso. Ela pode dar uma outra mulher que queira estar com eles na relação, não para putaria, não é ser vergonhice, não é safadeza igual a religião criou, não. É casamento, trisal. Você pode casar com uma mulher que quer se unir a mais alguém. Para isso, geralmente, são mulheres muito conscientes, porque é um casamento. Então, ela quer somar com alguém que soma com a consciência dela. Então, é coisa muito elevada. Você ter casamento com duas pessoas já está difícil, imagina com três, né? Tem que ser muito elevado mesmo, tem que ter uma consciência muito alta. E isso é para Anunnaki. Os Anunnakis têm que ensinar como é, depois de fazerem. Então, eles farão primeiro, viverão assim e ensinarão deles mesmos como deve ser feito. É como um antídoto sendo tirado, espremido deles. É como azeite para o fogo das velas. Você entendeu? Eles tiram deles mesmos a convivência e mostram para os outros que é possível, porque isso aqui é tranquilo, é só você entender isso aqui, pronto. Elas se entendem, todo mundo se entende, há uma paz extraordinária. Por que as pessoas não vão querer casar com mais? Porque não querem, porque a religião destruiu até o que você tem, que é aquela mulher que você pensa que é sua, ou aquele marido que você pensa que é seu e não é. Não é, estou falando, não é, isso é um circo. Já estou dizendo para vocês saberem, porque já falaram para a gente. Quem falou foi alienígena. Isso é um circo. Isso é montagem religiosa, com interesses pessoais para a morte. Isso é um circo. Isso tem que ser desfeito. Eu falo, mas aí é com vocês, já é uma coisa superior, entendeu? Eu não posso intervir no casamento e na vida das pessoas, isso não faz sentido. Para mim não faz sentido, isso não é uma religião. Eu sei de uma coisa, mas não preciso fazer isso que eu falei para vocês. Saber não quer dizer que você tem autoridade para fazer, ou seja, mandar uma pessoa fazer uma coisa que depois ela não consegue carregar, porque não foi ela que fez, foi você que mandou ela fazer, então no fundo foi você. Aí vira uma religião de alguém carregando um fardo de mostrar para os outros que o que você diz é verdade. Não, não, você está maluco? O povo está doido ou quê? O povo está maluco? Não acorda para isso, não. Está simples hoje para entender, não está, não, gente? Está simples demais. Religião não passa de uma adoração de si mesmo, querendo que alguém diga para você que você pode fazer o que você quer, que Deus está com você. Ah, puta que o pariu. Puta que o pariu 1000 vezes. Então, o segundo sentimento é tá ligado justiça, tá? Justiça tá ligado ao segundo sentido. Qual é o segundo sentido? Visão, audição. Audição. Por isso é que tem uma palavra lá
deles lá no Monte Sinai, ao qual, depois todo mundo vê aquele fogo, aquela voz toda alta, aquela coisa toda estrondosa. Ele disse, olha, vai lá, diga, né, o que diga para a gente que nós ouviremos e faremos. Ou seja, nós não, aliás, faremos e ouviremos, não é assim? Eles falaram? Ou faremos e ouviremos? Porque eles iriam fazer, acho que foi isso, faremos e ouviremos. Por quê? Porque eles fariam, obedeceriam e depois ouviriam o que foi ensinado, ou seja, entender. Entender está ligado a entrar no cérebro de maneira auditiva, ao qual você faz sentido, você traz sentido àquilo que você está vendo. Então, quando você vê uma coisa, mesmo que ela não pareça ser verdade, você tem que questionar aquele que está envolvido naquela visão para saber se ela é verdade ou não. Porque parece pelo que eu julgo sobre as minhas cognições. Mas sobre a ótica do acontecimento, ela é completamente diferente da minha vida. Então eu tenho que entender o que é que está acontecendo ali. Ali pode estar tendo uma legítima defesa, ao invés de eu pensar num assassinato. Compreendeu ou não? Só porque alguém está morrendo não quer dizer que seja um assassinato, pode ser que seja legítima defesa, o cara queria nos destruir, então vê uma entidade da morte e passa a régua nele. Então a entidade da morte não está matando, está defendendo aquilo que ela tem que guardar, porque é ela que quer parar, não é você. Você tem que entender, senão você fica viajando na maionese. Você tem que entender que é uma entidade draconiana que foi dada a ela a responsabilidade de julgar essa terra. Diná. Deu para entender? São algumas. Elas passou aqui em alguns nomes. Ela aprendeu. Compreende? Então, assim, o que a gente tem que entender é a ordem que isso vem nos nossos sentimentos para a gente poder entender um futuro através do passado. Então, olha só. Segundo sentimento ligado à audição, que é justiça. Justiça faz a ouvir. Por isso é que a morte, ela não tem, ela é cega, já viu como é que ela é representada? A justiça é representada, porque a justiça é a morte, né? Ela vem representada com a visão tampada, uma mulher com uma visão tampada, uma espada numa mão e uma balança na outra, que julga o que sente dos seus sentimentos com a morte da espada. Sente ver, ela não quer saber quem é você. Não me importa quem você acha que você em qual poder aquisitivo que você veio, em qual sete além você se encontra. Ela não quer ver você, ela quer sentir. É uma entidade da morte que é como a serpente, ela sente você, entende? Pela sua vibração, pelo seu. Aí já entramos para outra coisa, né? É nessa parte que eu vou entrar aqui agora. Vamos para o terceiro sentimento. O terceiro sentido, né? Primeiro, sinceridade ligado à visão. Quem tem sinceridade vai ser aberto os olhos à película. Audição e justiça vai ter. Por isso é que você está ouvindo, mística, porque você tem justiça. Então está deixando você ouvir. Você está ligado à visão. A audição e não a visão, já deu para perceber. Mas você também vê. Não quer dizer que não veja, porque o ver vem depois do ouvir. Todos esses sentidos eles se reúnem. Deu para entender? Você pode ter todos os cinco, como pode ter dois. Se tiver um, já é um pouquinho complicado, mas mesmo assim dá para ser usado. Mas dois, no mínimo, para um testificar o outro. Ou seja, ele vê e ouve. E aí o julgamento dele é mais correto. Dois é mais correto. Ele pode ser o terceiro dos dois, que julga corretamente o que viu e ouviu. Não é mais fácil? Pronto. Então, olha só.
E geralmente um tribunal tem que ter mais gente honesta e sincera para julgar junto com você aquilo que você vê e ouve. Deu para entender? Isso aí, o perfeito é ter 13 em um tribunal, com um juiz, 14. Mas aí já é uma coisa diferente. Mas vamos lá devagar que a gente vai chegar lá. Bom, então o terceiro sentimento está ligado ao terceiro sentido, né? Que seria, aí eu fiquei discutindo com a minha esposa, olfato ou paladar, porque os dois é sentido do tato. Aliás, três é tato. Três é tato. O tato, tatear, sentir por tocar, está ligado a olfato, paladar e tato. Os três. Por quê? Porque você cheira uma partícula já é mais refinado, né? Então é mais elevado. Por isso que está em cima. O nariz seu está em cima, né? E a boca embaixo. Então ele é mais o olho e o ouvido estão na mesma linha, né? Você percebe assim que o buraco e dos dois buracos estão na mesma linha. Tanto aquilo que entra quanto aquilo que os dois entram, né? A verdade é que os dois entram. É o olho e o ouvido. E depois, abaixo, aí já vê o nariz, né? Da linha. Vem o nariz, que é o mais elevado. Por quê? Porque ele capta o odor do ar. Ou seja, tem uma substância nesse local que você pode entender ela como nojenta, pode entender ela como nociva, pode entender ela como gostosa, pode entender ela como aromática, entendeu? Você, pelo nariz, você vai ter as cognições passadas que vai entender o que está ali próximo de você. Então, é elevado esse sentido. Ele sabe que tem, por exemplo, olha, eu sinto que tem um morto aqui, tem um cadáver, pronto. É elevado, você não está vendo, você não está ouvindo, né? Você não precisa nem ver nem ouvir. Você sente o cheiro do morto. Pronto. Por isso é que eles dizem que a religião judaica, tá? A religião judaica diz isso, que o Machia dele tem um nariz elevado, ele sabe pelo nariz, ou seja, o nariz dele é bom para detectar sujeira. E você já viu falar quando alguém diz assim, olha, isso não me cheira bem. Você me desculpa, galera, eu entendo essa pessoa, eu entendo aquilo, eu entendo aquilo outro, mas olha, isso não está me cheirando bem. Eu ainda não consigo entender o que está por trás disso, mas sinceramente, eu não senti uma boa coisa. Não fiquei em paz. Eu sinto algumas coisas assim, viu, Mística? Tem umas coisas com você que já me fizeram sentir, como me fizeram sentir com um rapaz que passou no nosso meio, que parecia ser um discípulo e tanto, vamos dizer assim, né? Que é a maneira das pessoas reconhecer alguma coisa. Discípulo, discipulador, alguém que ensina, alguém que aprende, aluno, sabe? Essas coisas. E parecia uma coisa, foi outra totalmente diferente. A verdade é que foi só mostrar o interior dele que ele deu no pé. Entende? Então, é aquela coisa que eu não conseguia sentir como qualquer um professor sentiria por um aluno dedicado. Sabe o aluno dedicado? A gente tem sempre aquela vontade de estar com aquele aluno dedicado e ensinar mais coisa para ele, não é assim? Pois é, mas eu não sentia isso, porque tinha algumas coisas sentimentais que precisavam acertar, agora eu já sei e ele já se mandou. Agora que eu sei, ele se mandou. Não quer mais ouvir, claro, né? Depois que eu fico sabendo, aí ninguém quer mais. E o que acontece? Tem algumas coisas também que eu fico sabendo sobre você, Mística, sobre a questão aí de algumas coisas da sua vida, mas eu falo só com a minha esposa, porque o dia que puder falar, a gente vai conversar, vai ter a chance para tudo isso. Mas vamos ver daqui para frente, porque é para o pai, né? Tem que fazer para o pai. E como eu disse, saber não quer dizer que você pode fazer. Você entende, né? Então, ficamos assim. Então, olha só. O olfato é o mais elevado, tá, gente? É o nariz. Pega ali, pega partículas no ar que dizem para você o que tem à sua volta. A serpente tem isso na língua dela, tá? É por isso que ela sai, vai fora, volta, trazendo partículas do ar para dentro dela e saboreando, entendendo o que está à sua volta, se há alguma presa, o tamanho dela. É tipo um infravermelho dela, sabe? Como se fosse um sonar.
Também é uma forma. Então, o nariz, né, que é o olfato, por ser mais elevado, ele ficou com o sentimento da verdade. Por isso é que o tal do Mashiach dos judeus, ele carrega o olfato por causa da verdade. É aquela hora que, mesmo que você diga para ele o que parece ser, ele sabe que não é verdade, isso não cheira bem. Pronto. Então, não cai a ficha não cai certinha, sabe? O quebra-cabeça não se encaixa. Bom, e vamos para o quarto sentido, que também é o quarto sentimento. Depois da verdade, vem a honestidade. Aí já vem o paladar. O paladar também é um sentido que é um tato, né? É uma forma é, de como é que é? Como é que a gente fala em português? É, sair quando você tateando, você tatear alguma coisa e sentir ela dentro de você. Isso é complicado, porque já está dentro de você, entendeu? O problema é você botar para dentro de você. Compreendeu isso? Não dá mais jeito de sair. Mesmo que às vezes a gente cuspa, porque, por exemplo, se for um veneno, você botou um veneno dentro da boca, não é problema? É problema. Depois você pode se arrepender, mas você já botou dentro da boca, você já experimentou, já sentiu o sabor, já engoliu saliva, já era. Compreende isso? Então você já deixa de ser virgem. Isso que quer dizer. O tato pela língua, que é o paladar, ele é mais elevado que o tato na mão. Você pode até se machucar, queimar, mas não faz tanto problema quando você sabe pegar. O problema é que você botar as mesmas coisas dentro da boca, você não vai saber separar porque está dentro de você. Então fica complicado. Dentro já fica complicado. Fora ainda dá para manusear. Dentro já complicou. Tem que ser restaurado completamente, porque esse corpo foi para a morte. Deu para entender, né? Dentro. Esse é o sentido. Então, esse paladar ele é mais elevado do que o tato, claro que é, lógico, mas ele é muito mais perigoso. Você não vai sair botando a boca em qualquer coisa, né? Deu para entender o que eu quero dizer, né? Você não vai sair botando a boca em qualquer coisa. Isso dá problema, estou falando que dá problema. Você tem que saber aquilo que come. Você tem que saber aquilo que você lambe. Você tem que saber aquilo que você põe dentro de você, entendeu? Esse é um sentido elevado, mas compensação, você sabe exatamente o que é aquilo. Se você botar um veneno, você vai saber o que é um veneno, literalmente, quando você passar para o outro lado, depois dele. Que é alguma coisa que tira você da matéria. Pronto. Isso já é o suficiente para você entender. Qualquer coisa que tira você a vida, tira a sua vida aqui, é um veneno. Não importa se é líquido, entendeu? É veneno, é isso que quer te ensinar. Entra dentro de você e mata você. São sentimentos venenosos. Beleza. Então, esse sentimento do paladar é a honestidade. Você tem que ser muito honesto para você não estar colocando merda na boca para dentro de você. Compreendeu? Principalmente com o pai que agora está vindo governar. Precisa falar com ele, viu, Mister? Precisa. O vampiro aí, se estiver me ouvindo, estiver ouvindo esse áudio, precisa falar com o pai, ser sincero com o pai. Saber que ele está te vendo, essas coisas estão acontecendo porque vocês precisam retornar aquilo que vocês são. Ele não aceita vocês estarem desse jeito. É difícil o retorno, mas precisa. É necessário, senão isso não acaba. Não acaba para vocês, não acaba para a gente, não acaba para ninguém que deveria, você entendeu? Nós ficamos aqui no sofrimento constante, então a gente precisa parar isso. Vocês precisam decidir por vocês mesmos o que vocês querem fazer, porque o nome dele já está sendo pronunciado. É a parte animal, é a parte animalesca nossa, sabe?
essa parte animal. A gente precisa retornar ela a entender os sentidos e fazer uma coisa única pela Terra, que é devolver a Terra ao nosso Criador, Anu. Tem gente já falando mal de Anu, falando mal da família, pegando um lado da família, dizendo que os outros estão errados, sabe? Pegando o lado de Enkel e dizendo que Eliu é o mal. Gente, é família. Você falar dos filhos diante do pai é você se fuder completamente. Completamente. Você está completamente fudido. Pegar o lado de um para se aproveitar com o pai. O pai não olha para você com os bons olhos, não. Não pode pegar um lado da família e dizer que ele é bom e o outro é mau. Não, um ensinou o outro. Quem não consegue dizer isso para a humanidade está jogando com ela, entregando ela à santidade religiosa. Cuidado com essas entidades que estão aparecendo por aí, falando coisas como se fossem boas e verdadeiras. Ele ainda tem que entender, ainda está jogando você contra um da família para você morrer do outro lado. Não caia nessa. Então eu tenho que deixar isso claro. Sentido. Sentido, paladar. Quem já provou alguma coisa sabe como é que é. Então, para você saber, você precisa provar. Provar está ligado ao paladar. E paladar é gosto. Cada um tem um. Gosto é igual cu, cada um tem o seu. Deu para entender? Então, não se pode dizer que uma coisa é boa porque alguém diz que é, e nem se pode dizer que alguma coisa é má porque alguém diz que é. Você teria que ter coragem de provar. Claro que a grande maioria das pessoas que nós temos aqui hoje já provou de tudo um pouco. Os Anunnakis estão aí. Então, eles já provaram de tudo um pouco. Então, eles sabem, eles não precisam mais provar para si mesmos. Eles sabem quando o pai fala que é verdade. Eles são família, entendeu? Família, porra. Você tem que saber o que é família. Talvez você caiu num negócio que se disseram para você que seria família, que você teve o maior pavor de estar dentro. Isso não é família, presta atenção. Família é uma unidade em fazer uma coisa só, porque fazem para um, não fazem para si. Então cada um sai para fazer uma coisa. Eu vou pegar isso aqui e vou instigar ele a fazer isso. Esse aqui vou para lá, vou fazer isso aqui. São seis. São seis. Um mantém pressionado embaixo, para que ninguém corra, não morra, não vá para cima, né? Não vá lá para o céu, para as estrelas. Mantém pressionado para baixo e os outros cinco soca no cu, nas costas, com qualquer um que tiver um lado apenas. Compreende? Um lado apenas é complicado. Dois lados já dá para vir o terceiro fazendo a paz. Aí entra o trio, o trisal. Quando dois se entendem e são eternos, isso é uma palavra que tem que ser guardada, eternos animais, eles conseguem ter um terceiro sem problema algum, porque o terceiro passa a ser eterno com eles. Eles não vão se separar mais, porque o Pai entrou na eternidade com eles. É diferente, entende? É uma consciência do Criador sendo devolvida para você. É um negócio muito fantástico, a verdade é essa, que é difícil falar para todo mundo. Mas olha só o que eles me disseram. Então, como a serpente tem esses dois sentidos, na língua, na boca, o nosso nariz e a nossa boca são ligados à serpente, tá? Os dois do tato. Aí vem aquela hora que a boca engole, que seria a mão. A mão que pega e leva a boca, né? A mão que estende e mata. A mão que estende e socorre. A mão que faz carinho, a mão que bate. A mão que exerce a ação que você entendeu com seus outros quatro sentidos. Compreendeu? Ou não? Os outros quatro, ou seja, sinceridade, justiça, verdade, honestidade, te dá o direito, nesse final, se você é da família dos Anunnakis, tem que acordar para isso, senão você vai fazer merda. Se você estiver acordando como família dos Anunnakis,
Se você tem sinceridade, porque os Anunnakis os reais tem 5, tá? Os reais tem 5, que são os sacerdotes, são da tribo de Levi. Presta atenção. Se você tem sinceridade, se você tem justiça, se você tem verdade, mas não é temporária não, tá? Não é uma coisa temporária que você sustenta só enquanto te interessa. Se você tem honestidade, que é os 4 sentidos, que é os 4 sentimentos, eles vão carimbar você na sua testa com Yud, Rei, Vav, Rei. Nesse momento, você pode pegar aquilo que você quiser nessa terra, lhe é entregue porque você é reconhecido como realeza. Realeza de Levi. Ou seja, da tribo de Levi. Você é um real da tribo de Levi. Então, sairá como fogo da sua testa. Quem vê, né? Espero que todos vejam. É o que eu desejo para você, que todos vejam a sua realeza. Vai sair na sua testa Yud Rei Vav Rei em fogo, porque é o dragão. É como se fosse um selo ou uma, sabe quando ferra o animal? Essa é a ideia, tiraram daí. É uma alma selada, é um gado marcado, é a mesma ideia, entende? Não se pode tocar neles porque eles são realeza. Ah, então tá, então a gente marca eles para saber quem eles são e vende eles em troca de outros. Pronto. Você oferece o que você tem de melhor em troca de outras vidas para ser sentimentalizada como você quer nos mundos superiores. Eu não sei se vocês conseguem entender tudo isso, mas vira um joguinho de vida e morte. Tá? Vira um joguinho de vida e morte. Então, quando você é selado com Yud, Rei, Vav, Rei, então você tem o direito de pegar. Aí vem a parte de baixo do seu pescoço para baixo, que é a única coisa que você tem, é os pés e as mãos. Os pés você não usa para pegar, mas para se locomover. Então, ele é importantíssimo nessa terra. E a mão você usa para pegar aquilo que você precisa ou fazer as coisas que você deseja fazer que te dão prazer. Pegar, né, bater, chupar, tudo vem com a mão. Compreende? Então, a mão você usa para pegar aquilo que você quer, que a cabeça manda. Ou seja, os 4 julgam corretamente e dizem que, como você é o que é, reconhecido nos mundos alienígenas do Pai, você pode pegar o que você quer. Vai lá e pegue. O que você precisa? Preciso agora de dinheiro. Então é isso que você precisa? Vai e pede o Pai. Se você tem esses outros 4 sentimentos, sinceridade, justiça, verdade, honestidade, não é uma coisa temporária, você sabe que é assim. Você não consegue nem ser de outro jeito, você não consegue ser um fake, você é um problema nessa sociedade, porque toda vez que você vem aqui, você é um vírus nessa Matrix. Então, você pode pegar e pedir aquilo que é do interesse do Pai, para fazer uma coisa única nessa terra, que é devolver a consciência dele de volta aqui. Quando o Baphomet, viu, minha querida Mística, é falado assim, para todos os lados, como você tem ouvido falar, é porque o animal já está solto e liberado para fazer o que ele veio fazer. Esse animal, ele é belial ou bestial, tanto faz. Ele assusta muito quando você topa com essa realidade. Vamos ser bem sinceros, é um susto aterrorizante para alguns. Ver um ser desse que foi colocado como maligno. Só que ele não é maligno. Ele é do Criador. Maligno foi quem fez ele maligno. Religião. Essa é a maligna. Quem está por trás dela? O vadia. Um ovo de ovádia. Tá? Está por trás dela, conscientizando a galera que ele seria o mal dela. Por que, que você acha que ele fez isso? Porque ele quer ficar no lugar de Deus, do Criador. Só que o Criador não escolheu ele. Então ele faz com que tudo que o Criador tenha seja mal, para ele fazer sofrer
numa permissão de correção. No fundo, o que ele quer é sofrimento, ele não quer corrigir, ele não acaba. Deu para entender? Essa entidade foi detectada e ela foi, já, pelo que eu entendi, está sendo expurgada dessa terra, está sendo expurgada, está sendo retirada. A consciência está entrando, o nome de Baphomet está sendo falado de todos os cantos, viu, minha querida? Está sendo falado de todos os cantos, mas aonde você não está ouvindo ainda, não chegou até você, né? Você não viu gente falando ainda do seu lado, você está vendo uma película do tempo sendo aberta, tipo um telão para você, né? Só que você não está vendo, mas está abrindo o som do telão. Então você está ouvindo, você ainda não está vendo. Então você está ouvindo. Quando passar para a visão, você vai entender o que houve. Deu para compreender? Você vai entender o que houve, porque vai ver, aí vai julgar corretamente. Aí vai faltar o terceiro e quarto sentido, tá? Que aí já é um pouco mais elevado, mais disposição, mais vontade, tem que tomar posições, não pode ficar pestanejando, tem que saber o que está fazendo, porque toda vez que você não sabe o que está fazendo, você obrigatoriamente vai ter que se arrepender do que fez, concorda? Ao você se arrepender do que fez, indica perfeitamente que você errou na sua trajetória matrixiana. Ou seja, dentro desse planejamento que você mesmo cria para a sua vida, você errou. Ah, eu errei. Porra, eu fiz uma coisa. Caralho, me arrependo. Tenho que acertar isso. Bom, de que forma? Dependendo do que a pessoa faz, não tem conserto. Ela tem que morrer para refazer a matrix dela em um estado que ela não lembre, porque os testes vão retornar para ela fazer diferente. Foi teste, ela não passou no teste, então ela deveria ter aprendido com esse último que ela teve, ou seja, com a última vida dela, e entender o que foi que aconteceu, aonde foi que ela errou, por que ela morreu, para que agora ela possa vencer a morte dela nessa etapa agora, mas em forma de que ela não perca o que ela tinha. É um transpassar do tempo, entende? Ela avança, ela não perde. Então ela teria que saber o que faz. Aí teria que deixar ela saber o que ela fez. É complicado você deixar as pessoas saberem o que fez, porque elas pioram o que fazem. Compreende? Elas não melhoram. A religião não deixa melhorar. Ela faz questão de piorar a situação dela para ela morrer, para ela ir para o inferno. Mas antes diz que ela vai para o céu. Bom, com isso, a gente entende que está próximo um final. Porque Baphomet, que também seria, viu, minha querida, você poderia dizer que ele seria Asmodeus, a ligação com Beelzebub. Também poderia dizer. É o nível, olha o nível Belial, que é o negócio. Beelzebub é digamos, seria o deus dos insetos. Tem todo o inseto, a inseticida, tudo isso aí que mata você aí por causa dos insetos. Ele tem isso nas mãos. Ele mesmo faz esse joguinho. E o que ele precisa é só de um inseto incomodar você na noite. Você já não dorme direito. Só para você ver a ideia, porque ele vai chupar o seu sangue. Ele chupa o seu sangue. É um vampiro da noite, ele também está te dizendo isso. Ele também está te mostrando isso, que uma hora da noite ele vai vir chupar seu sangue. É um vampiro, também está ligado ao vampiro, né? Então, e vampiro, quando eu digo vampiro, é tudo aquilo que suga a sua vida, sua existência aqui, sabe? Que drena a sua bateria. Isso é um vampiro, só para você entender. Então, olha só, Asmodeus também é conhecido como Ashmodeus. Ashmo ou Asmodeus, tá? Ashmodeus. Ashmedai. Ashmedai. Beleza? É o mesmo, é a ligação. Esse é o que você conhece como Baphomet. Baphomet é conhecido para alguns que criaram uma religião sobre ele, que ele tem consciência, ele é uma entidade belial. Isso não é qualquer coisa. O nome dele é citado quando se convoca os céus.
na ligada de baixo, tá? Ele é um dos nomes. Então, olha só o nível da coisa. Só que ele, antes de darem esse nome para ele, era só fauno. Só fauno. Por que só fauno? Porque ele só cuidava da natureza. Isso era só o que ele queria fazer, só o que ele quer fazer, quer voltar a fazer. Por que ele não pode ficar quieto no canto dele e a gente no nosso? Ele a divindade do pai de Anu, né? O pai dos Anunnakis, é aquele que foi dado a cuidar da fauna da Terra. Qual o problema? Por que o idiota quer matar essa divindade da fauna? Por quê? Essa é a pergunta, entende? Por que ele quer fazer isso? Por que ele não pode respeitar a existência de toda a existência existente nesta Terra? Por que alguma coisa é ruim para ele aqui? Porque ele quer destruir isso aqui, você tem que entender. Todo mundo que ama isso aqui entende tudo isso aqui, ele não entende algumas coisas. Então, esses são da realeza. Eles têm os 5 sentidos, porque foi selado nas suas testas altruístas. Altruísmo te dá o direito de pegar o que você quiser. O que você quiser. Tem que deixar claro. Altruísta te dá o direito a pegar o que você quiser. Sabendo disso, os mais espertos usavam, né? Os altruístas como religião, fazendo com que eles quisessem alguma coisa que eles não recebem, mas com isso eles pegariam, receberiam aquilo através da pessoa que pediu, matando ela em seguida depois que ela pede. Ou seja, usa ela só para receber aquilo que ele quer, depois tira ela do jogo, ficando com o que é dela. Deu para entender ou não? Bom, espero que tenham entendido para a gente entender esses 5 sentidos que nós temos que agora precisam retornar com consciência animal. Não tem aqui bem e mal para mim, para mim não tem bem e mal, tem o que o pai quer fazer. O que ele quer fazer, ele usa esse lado e usa aquele. O lado que ele usar vai ser ruim para o outro. Para mim não é ruim, para mim é consciência sendo dada. Quem não está entendendo é que eu foda-se. Para mim não é. Deu para entender? Eu estou passando por coisas que agora eu estou entendendo. Minha esposa também. Já não foi nos dado, é isso que eu quero dar. Quero dar uma outra aula, viu, mística, mas através dessa aqui que chegou para nós. Porque na mesma noite que você recebeu isso aí, que você ouviu, minha esposa veio com uma informação agora de manhã, trazendo para a gente uma consciência que ela recebeu do outro lado, para mim e para ela. E isso eu gostaria de passar, porque eu acho que isso tem a ver com todo mundo, não tem a ver só comigo e com ela. Tem a ver com todos, mas eu só posso falar daquilo que eu recebo. Deu para entender? Ou eu só posso transmitir aquilo que eu tenho. Então é dado para mim, mas eu tenho certeza que se eu passar, e como eu vou passar aqui uma aula, todo mundo que tiver passado ou passando por isso vai entender. Tiver passado ou passando ainda no presente, por isso vai entender. Então eu quero dar uma outra aula, mas que veio derivada dessa aqui. Compreende? Derivou dessa aqui através da mesma informação que a minha esposa recebeu nossa, minha e dela, que encaixa com todo mundo, que se encaixam com o que a gente recebeu. Beleza? Então eu vou dar uma outra aula sobre baseado também no sentimento de que ele voltou, ele está aí, tá? Ele retornou, e a gente tem que entender como reencontrar com ele. É uma caminhada de volta para casa. Ou seja, nós estamos retornando para essa terra para entender toda ela, não é uma parte que a religião diz que essa aqui você pode saber, não tem problema não, que isso aqui é de Deus. Isso aqui você não pode saber não, porque isso aqui é do diabo. O diabo quer te destruir, quer te matar, quer acabar com você, sabe aquela coisa de mal? Aí ele tampa aquilo que ele mesmo usa contra você, porque se você fosse lá, você saberia que essa mesma pessoa que diz que é mal, está dizendo porque não quer que você saiba quem ela é, porque aquelas entidades vão dizer quem essa desgraça é para você, que está falando que elas são más. No fundo, o que ela quer é destruir você, jogando você contra elas. Ou seja,
É um lado, você pega um lado da família, que acha que é o melhor para você, que é o do seu céu, do seu mundo vindouro, morrendo, indo para o céu. Daquela outra que não quer que isso aconteça, que evita que isso aconteça te dizendo a verdade, mas a verdade fica má para você porque você não quer se enxergar. Essa é a verdade. Você tem problema com enxergar-se a si mesmo. Você acha que é melhor que todo mundo, né? E que todo mundo deveria imitar você como uma religião. Não. Cada um faz o que ele quiser. O importante é ele entender que o que ele está fazendo, ele tem que estar fazendo para o Pai. Então, entender o que o Pai quer é muito importante, senão você está fora do mundo vindouro. Você está fora da eternidade. Isso está claro. Você falar, presta atenção para a gente terminar. Você fala mal dos Anunnakis. Eu estou vendo entidades fazendo isso. Entidade alienígena, tá, gente? Para vocês, eu entendo que eu estou falando com alienígena, mesmo que eu fale com um drone que não sabe o que está dizendo. Porque aqui só temos drone. Drone que você acessa, se acopla quando você precisa para fazer alguma coisa. Quando não precisa, você deixa ele andando e vai sentimentalizando ele, falando telepaticamente com ele, com os sentidos cognitivos que ele recebeu. Não sei se você consegue entender. Então você vai conduzindo ele como um piloto automático. Você deixa ele no piloto automático e vai caminhando com ele, né? Ou vai controlando ele com o joystick. Quando ele precisa realmente adentrar nessa matrix, para realizar alguma coisa mesmo, aí ele acopla aquele humano, aquele drone. Acopla nele e sai aquela entidade que muitos dizem que está endemoniado. Ah, ele ficou endemoniado, está endemoniado. Pá, não está não, ele está alienado. Um alienígena entrou nele. Esse alienígena vem de algum lugar das 13 constelações e ele é revoltado com o pai. Como que você sabe que ele é revoltado com o pai? Porque ele fala mal de Anu, fala mal dos irmãos, diz que você tem que pegar o lado de, por exemplo, geralmente é assim, ó, pega o lado de Enki, esqueça Enlil, porque Enlil é ruim, Enlil é azul e Enki é verde, tá? Enlil é azul, Enki é verde. Então, o que que acontece? Ele joga um contra o outro, dizendo que um é mau e o outro é bom, que você devia ficar com o de cima é o religioso. O de cima para eles, tá? Para esses que estão fazendo isso, seria a religião que manteria a estrutura que a Terra se encontra, ao qual eles lucram com isso lá do outro lado. Esse é o que puxa saco de Enki, tá? E eles usam eles para mostrar quem eles são. Então não se preocupe não, porque eles estão conhecidos, eles estão sendo conhecidos claramente, para todo mundo saber, todo mundo vai ver quem são os merdas. Eu aconselho você não deixar todo mundo entrar no seu corpo, só aquele que é da família. Bom, e tem o lado de Enlil, que é o lado azul, que é o lado de Marduk, o pessoal da pesada que não perde uma viagem, porque eles amam a terra também, tá? Os dois amam a terra. Estou só dizendo para você não se meter com a família, porque os dois estão jogando com você. Os dois amam. Você que não sabe a bagaceira que está se metendo. Então, é o seguinte, Enlil, ele joga de um lado, empurrando você para o outro, e Enki joga de um lado, empurrando você para o outro lado. Então, o lado que você pegar, ele tem o direito de te rebentar. Compreendeu? Aí a família trata você como uma alma que precisa ser tratada por um dos lados. Por isso eu vou contar a informação que eu recebi. Aliás, minha esposa recebeu e passou para mim, porque nós estávamos dentro dela. É algo que vai, pelo que eu entendi, acontecer agora há pouco, não vai demorar a acontecer, porque também foi dado agora de manhã cedo, era umas 5 horas da manhã, deu para minha esposa essa informação. Ela acordou chorando e me abraçou, ela me acordou me acariciando, chorando, porque ela realmente voltou de lá sabendo dessas coisas. Isso não foi uma viagem, não, foi um negócio sério mesmo. E eu quero contar isso aqui para vocês, mas em outro áudio, tá bom? Eu vou parar nesse aqui, já deu para entender, né, Mística? Por que que Baphomet? Baphomet representa os animais desta terra. Ele tem uma forma como se fosse um Beelzebub, como se fosse o diabo, né? Porque está ligado aos cornos que está ligado a chifres.
tá? Então, só para entender. Então, é um pouco complicado a pessoa ver uma coisa dessa na realidade, sabe? Ele fica muito apavorado. Mas eu já vi dentro de cavernas, dentro de caverna, tá? Tá aí. E ele só quer voltar, mas ele não é mau, não, tá, gente? Isso é uma estupidez, ignorância e arrogância humana, assim, absurda. Pessoas morrem por causa disso. Muitas pessoas. E é essa a ideia da religião.